PUC TV Esportes, oferecimento, supermercados Tatico. Quer economizar de verdade? Acesse taticobaratotododia.com.br e confira as ofertas. Olá, muito boa tarde. PUC TV Esportes no ar nesta quarta-feira, dia 13 de agosto. E ontem o assunto no futebol goiano era a possível ida do goleiro Tony para o Atlético e a possível saída do Jorginho do Dragão. E nada disso aconteceu, continua do mesmo jeito que era. Tony continua no Vila e o Jorginho continua no Atlético, né, Cleison? Muito boa tarde, tudo bem? Tudo bem, Luciana. Boa tarde a você, boa tarde aos amigos que nos acompanham aqui na PUC TV. Realmente, futebol muito dinâmico, né? Hoje permanecem, mas quem sabe amanhã, de repente, pode ter um novo futuro, né? Nossa equipe, né, o repórter Eric Maravilha, foi conversar ontem com o empresário do Jorginho e ele comentou, né, que o Jorginho continua jogando pelo Dragão. Tive uma reunião prévia com o Adson ontem e hoje também, passamos o dia lá praticamente, né, e estamos negociando, estamos vendo valores aí, o que é bom para o Atlético, o que é bom para o clube, para o jogador também, né. E uma coisa assim, é de certeza que o jogador só sai do Atlético pela porta da frente, até porque o Atlético é um parceiro que eu tenho, né, que eu respeito e que eu falo com o Adson ali, que é uma pessoa muito acessível, de conversa boa. Eu tenho que entender também as razões do clube, né, em relação àquilo que o clube quer. Agora, no decorrer do ano, surgiram outras possibilidades, até especulações do Figueirense, de outros clubes aqui do futebol brasileiro e também de fora. Até que ponto existe mesmo uma proposta oficial? Isso existe? Olha bem, proposta oficial, ela existe. E eu tenho uma proposta oficial, como eu falei para você. A questão toda é ajustes entre Atlético e parceiros. Você entende? Então o Jorginho só sai daqui pela porta da frente. A minha ideia é que o Jorginho termine o ano com acesso do Atlético Goianiense na Série A, até porque o atleta seria muito mais valorizado com o acesso da Série A. Mas o futebol ele é muito dinâmico, nós temos que cuidar, atento ao mercado, né? Existem 2 clubes grandes entre os 12 que já demonstraram interesse no Jorginho. Estamos conversando juntamente com outros investidores que comprariam uma parte do Jorginho do Atlético Goianiense e repassariam ele por empréstimo a esse clube grande. Então nós estamos tratando esse assunto assim bem em sigilo mesmo, até porque eu não quero atrapalhar em nada a situação do Jorginho com o clube, no Atlético. Eu quero que o atleta foque, né, nesse momento na situação do clube e do Atlético, né, que é ter vitórias e conseguir o acesso com o clube para a Série A. Gostaria que você explicasse essa saída do Vila para o Atlético. Ficou muito a sua imagem até arranhada por alguns dirigentes do Vila Nova. Isso é verdade. A minha imagem ficou um pouco arranhada aqui em Goiânia, torcida do Vila Nova. Só que o Vila Nova é um clube que eu respeito muito, né, tanto o Vila Nova como o Goiás, como o Atlético. E eu tenho um carinho muito grande pelo Vila Nova, até pela relação que eu tenho com o Pedro Júnior, né, e o Vila Nova. Porém, houve, claro, algumas situações ali que não foi conveniente da minha parte, da parte do clube, né? Ficou uma situação muito chata, porém a torcida não sabe da verdade, né? Que naquele momento eu tive aqui 3 vezes, fiz proposta para o Conselho Deliberativo do Vila Nova em relação ao Jorginho, né? De comprar uma parte e deixar também que o clube continuasse com um percentual numa venda futura, e naquele momento o clube simplesmente se desfez da minha proposta e me ignorou, simplesmente ignorou, né? Isso a torcida não sabe disso. E aí, Cleison, Jair Silva te convenceu? Não, porque as atitudes não refletem as palavras, ou o contrário, né? As palavras não refletem as atitudes. Porque ele disse que quer deixar o Jorginho tranquilo, focado no Atlético, para que não haja nenhum tipo de prejuízo, tanto para o jogador quanto para o Atlético. Mas, no entanto, ele está trabalhando para arrumar um clube para o Jorginho. É por isso que a gente entende e passa a compreender ainda mais porque um jogador não consegue ter uma sequência. Porque o cara, quando faz 4, 5 bons jogos, o empresário já está procurando outro clube para ele. Já tira do atleta a atenção dele. Por mais que diga que o Jorginho vai ficar com as atenções voltadas para o Atlético, não vai, porque ele já falou sobre o assunto, ele está falando sobre essa possibilidade de sair, ele está falando do interesse de outros clubes. Por mais que ele não saiba, pelo menos nas palavras dele, quais são os clubes, mas ele sabe sim, porque o empresário conversa com ele. Né? Então, é uma situação chata, uma situação ruim. É por isso que o futebol brasileiro está enfrentando dificuldades, não só o goiano. Porque o atleta jovem, quando ele começa a se destacar, automaticamente já vem as propostas, a maioria delas que são orquestradas e organizadas pelos próprios empresários dos jogadores. Mas falando do Jorginho, para o jogador, seria melhor ir embora ou continuar no Atlético?
Luciana, eu, sinceramente, eu não posso falar pelo Jorginho. Eu acho que o meu compromisso maior é com a torcida do Atlético. Eu acho que pro Atlético, nesse momento, é melhor o Jorginho ficar. Desde que haja uma boa proposta. Agora, o Jorginho é que sabe o que vai fazer da vida dele. Ele tem que pensar o que vai fazer da vida dele. A minha preocupação maior é com o Atlético, instituição. O Jorginho não. O Jorginho faz parte dessa engrenagem. Se ele estiver bem, o Atlético estará bem. Mas eu não vou aqui dizer que o Jorginho está certo em procurar um outro clube. Não vou, porque aí estaria prejudicando a equipe do Atlético. Falar um pouquinho agora do Goiás, o Eric, né, que falou ontem com a imprensa, ele comentou como será a marcação no jogo contra o Inter no Serra Dourada. Essa é uma questão que a gente tem conversado muito, né? E até porque a marcação começa lá na frente, né? Nosso sistema defensivo vem sendo o terceiro melhor, né? E assim, tanto eu como o Bruno, o próprio Ramon, o Thiago, a marcação já começa lá, né? Até pela formação. E assim, a gente vem trabalhando no dia a dia para quando surgir as oportunidades, a gente chegar lá na frente e marcar. O segundo tempo do jogo contra o Fluminense, a gente criou bem mais. Contra o Bahia também criamos muito. Tivemos oportunidades, né? Como você falou, a do Soério. Eu tive uma no primeiro tempo de cabeça, infelizmente ela não entrou. Mas é que nem a gente fala, né? Às vezes você tenta, infelizmente não entra. Mas uma hora vai sair. Tem que sair. O fato é que a marcação precisa ser forte nesse jogo, né, Cleiton? Precisa ir muito. E não só a marcação, viu, Luciano? Enquanto o Eric falava dessa questão da marcação, ela tem que começar forte no ataque. Eu estava aqui pensando, eu até acho que o ataque do Goiás marca muito. Acho que devia marcar um pouco menos e marcar gols. Marcar menos o adversário e marcar mais gols. Acho que o ataque do Goiás faz até mais do que deveria em termos de marcação. Eu acho que fica faltando aí a questão de definição de gols, né? O Goiás marcar mais gols, os atacantes, Bruno Mineiro, o próprio Eric, o Assuério quando tem entrado, e entre outros jogadores que também participam ali da parte ofensiva, jogadores de meio campo, que muitas vezes aproximam do ataque na tentativa de tentar ajudar e marcar os gols. Mas o fato é esse, o Goiás, para mim, ele até se dedica muito na marcação no ataque. E acho que poderia dedicar-se um pouquinho menos e caprichar um pouco mais nas finalizações. Afinal de contas, o Goiás precisa de vitórias, né? E o time não vive só de defesa, Exatamente. né? Precisa de gols. Deixa eu perguntar, além de jogar no Serra Dourada, Cleiton, o que o Goiás tem a mais que o Inter? Tem algum ponto? Só isso? Só. Até porque o torcedor do Goiás está muito desconfiado da campanha, porque o torcedor do Goiás também é um diferencial. Né? De repente, se a torcida do Goiás surpreender, se ela esquecer esse mau momento que o clube começa a atravessar, porque além dos resultados, o time não vem jogando bem, né? Porque de repente poderia haver uma certa esperança, mesmo perdendo, com o time jogando bem, dando mostras de que pode vencer, de que tem condições de bater um adversário como o Inter. Não que não tenha, o Goiás já venceu um adversário forte e adversários fortes nesse Campeonato Brasileiro. Mas o momento do Goiás não inspira essa confiança. Como no ano passado. Então, são dois fatores, a torcida e o campo, o estádio de Serra Dourada. Mas nesse momento acho que o Goiás vai se apoiar muito mais mesmo no campo, porque a torcida do Goiás está com a pulga atrás da orelha com relação à equipe. Quarta-feira, dia de muitos jogos, um bom dia para você fazer compras no Tatico. É isso mesmo, se você quer economizar de verdade, acesse Tatico, baratotododia.com.br e confira as ofertas. Kit shampoo mais condicionador Niele Gold, você paga apenas R$ 6,99 a unidade. Fralda descartável Cremer Disney Prática, apenas R$ 10,80 o pacote. Maçã argentina ou pera Williams, apenas R$ 3,65 o quilo. Uva Benitaca ou Itália bandeja, apenas R$ 1,98. Melão comum você paga apenas R$ 1,57 o quilo. Banana prata ou batata doce, apenas 95 centavos. Cenoura ou laranja você paga apenas 69 centavos o quilo. Repolho verde, só 48 centavos o quilo. Maçã gala ou tomate, apenas 1,89 o quilo. Feijão carioca gogó, pacote de 1 quilo, apenas 1,65. Feijão carioca Dona Cota ou cristal, pacote de 1 quilo, você paga 2,39 a unidade. Arroz cremoso tipo 1, pacote 5 quilos, só 7,48. Mais informações, acesse o site taticobaratotododia.com.br. Demorou, mas o jurídico, né, o advogado Rodolfo Otávio Mota, comentou nesta manhã lá no Oba sobre a ida do goleiro Tony para o Atlético. Como havíamos adiantado, o FGTS e as obrigações salariais estavam todas recolhidas no último contrato de dezembro até a presente data.
o que foi comprovado nos autos e acabou culminando na revogação da antecipação de tutela que foi deferida pelo juízo, a doutora Viviane, em favor do Tony. Então, o Tony volta a ser jogador do clube, do Vila Nova Futebol Clube. A primeira coisa é que o jogador se reapresente para cumprir o seu contrato de trabalho. Depois nós vamos analisar eventuais responsabilidades civis, ou a possibilidade até de uma indenização, porque foi dito e alardeado na imprensa que o Vila não tinha recolhido nenhum FGTS, ou teria mais de 10 meses sem o recolhimento de qualquer verba fundiária ou atraso. Isso acaba achincalhando a imagem do clube perante os seus torcedores e a própria imprensa, a comunidade esportiva do estado de Goiás. Então, esse é um primeiro foco. Discutimos a responsabilização do atleta em relação ao que foi dito e a mácula que foi gerada na imagem do clube. Depois disso, nós vamos discutir a permanência ou não do atleta junto à diretoria executiva do clube e à própria diretoria de futebol. Mas o Tony é jogador do clube, deve representar para treinar e aderir ao grupo que aí está. Adorei. Estou super feliz, porque no ano passado não deu certo, né? Ano passado o Jorginho saiu, o Rafael Carioca por não recolhimento do FGTS. Agora parece que o jurídico está em cima disso. Agora, daqui para frente, Cleison, a situação do Tony. Eu tô com raiva do Tony. E você? A torcida não vai aceitar o Tony assim. Não, eu não tô com raiva do Tony não, mas eu acho que o Tony pisou na bola. Até disse isso. Achei que ele foi muito... Ele foi neném. Não sei nem essa expressão. Eu achei que ele foi moleque, foi essa expressão que eu usei. Foi moleque com o Vila Nova. Ele não foi muito honesto com o Vila. Acho também, eu concordo com tudo que disse, com tudo que disse o doutor Rodolfo Otávio Mota. O Vila tem sim que correr atrás dos seus direitos. O Vila está certo nessa situação, então. A revogação da tutela antecipada aconteceu. O Tony é jogador do Vila Nova e ele tem sim que arcar com as consequências. Porque alardeou na imprensa, alardeou para o torcedor do Vila Nova que o Vila Nova não havia recolhido o FGTS, que ele estava saindo com todo o seu direito de deixar o Vila Nova. E o Vila foi achincalhado sim, o Vila foi criticado, o Vila foi massacrado. Então, uma vitória diante de muitas derrotas que o Vila Nova sofreu nos bastidores. E ela tem que ser saboreada com muita desforra. O Vila Nova tem que saber sim e tem que servir de exemplo. Se o Vila tiver certo, o Vila tem que colocar esse caso do Tony como exemplo. Porque quando ele está errado, o Vila Nova paga com a perda de jogadores, já perdeu jogadores interessantes, como o Rafael Carioca, o próprio Jorginho, que hoje está no Atlético, é um jogador cotado, saiu dessa forma, e o Vila estava errado e foi merecidamente criticado. Dessa vez não. Então o Vila Nova tem que fazer o caso Tony como um exemplo. Postura do técnico Márcio Goiano neste momento, deixar ele sendo o terceiro goleiro? Não, o Tony tem que ir lá cumprir o horário dele, treinar no Vila Nova, se tiver condições, coisa que eu acho difícil nesse momento, ele fará parte do elenco. Se não tiver condições, continua apenas treinando, e afinal de contas, ele é um atleta contratado pelo Vila Nova e recebe pelo Vila Nova. Mais 2 jogadores contratados, o volante Boquita, né? Isso. E o zagueiro Rodrigo Egon. Quem são eles, Cleison? Bom, o Boquita foi